E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Estamos juntos mais uma vez para trabalharmos exercícios de física. O exercício que a gente vai abordar hoje é um exercício que veio lá da Unesp de 2013, falando sobre reflexão total. A gente vai perceber que para podermos resolver esse exercício, vamos precisar lembrar de alguns conceitos de reflexão total, de refração, vamos precisar também de alguns conceitos matemáticos, principalmente os relacionados à geometria e trigonometria. De quebra, esse exercício da Unesp pede para você usar também um pouquinho de porcentagem. Mas vocês vão perceber que é bem tranquilo trabalhar com tudo isso envolvido ao mesmo tempo. Vamos lá? Acompanhem aí comigo a leitura do exercício que vai estar na tela de vocês. Uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma bola opaca circular de 2,26 metros de raia que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a imagem a seguir. Devido à presença da bola e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água. Considerando que o índice de refração do ar seja 1, o índice de refração da piscina, 4/3, da água da piscina, óbvio, 4/3, seno de 48,6 graus 0,75, a tangente de 48,6 graus 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a... Então, pessoal, é bem isso que a gente vai ter que trabalhar. Poxa vida, como faremos a resolução desse exercício? Acompanhem lá comigo, então. Esse exercício da Unesp de 2013... Para iniciarmos a resolução dele, seria interessante você fazer um desenho rápido aqui, ó. Então, imaginando que essa linha seja a linha de separação, onde eu tenho na parte de cima o ar, na parte de baixo a água. Como que é o nome mesmo dessa linha que separa sempre dois meios de naturezas diferentes? Essa linha que separa dois meios de naturezas diferentes é chamada de dióptro. E o que é mesmo dióptro? Dióptro é a fronteira, é a linha fronteiriça entre dois meios de naturezas diferentes. Portanto, a partir dessa linha para cima eu tenho o ar, a partir da linha para baixo eu tenho a água. Na linha eu não tenho nem ar, nem água. Por quê? Porque é só uma fronteira, ok? Nessa situação, o texto fala para mim que o índice de refração do ar é igual a 1. O índice de refração da água da piscina, ele diz no texto que vale 4/3. Ora, a partir dessas informações, eu entendo lá pela refração que o meio ar é menos refringente do que o meio água. Ah, sim, como assim mesmo? Meio menos e meio mais refringente? Aquele meio que oferece mais obstáculos à passagem da luz é o meio mais refringente, e aquele que oferece menos obstáculos é o meio menos refringente. No caso específico desses dois meios, ar e água, o que eu tenho? O índice, a refringência do ar 1, refringência da água 4/3. Traduzindo, o ar ele é menos refringente e a água mais refringente. Nossa, mas por que você marcou ali mais e menos? Porque isso vai ser extremamente importante para nós na hora de lembrarmos da fórmula do ângulo limite. Voltando aqui, o texto fala que em algum lugar aqui dessa piscina eu tenho uma boia. E exatamente no meio do caminho dessa boia eu tenho, partindo do centro dela, uma haste luminosa. Esta haste luminosa, de acordo com o texto, tem 2,5 metros de comprimento. Esses 2,5 metros de comprimento vão ser muito úteis para mim daqui a pouquinho. A parte de cima aqui, ele diz que o raio dessa nossa boia é um raio de 2,26 metros.
Bom, agora vamos partir para a parte física. Se você tem essa haste inteira luminosa, a última parte dela que está emitindo luz é esse ponto inferior aqui. Para trabalharmos com a questão do ângulo limite, eu tenho que entender que a partir dessa base irá partir um raio luminoso tocando a beirada dessa boia na extremidade dela com a piscina, que seria esse ponto aqui. O que eu percebo? Eu percebo que exatamente aqui surge um segmento imaginário perpendicular à superfície que nós chamamos de normal. O ângulo que esse raio incidente saindo da extremidade da nossa haste luminosa, da nossa lâmpada, ele toca a superfície, a entrada do dióptro neste local, este ângulo entre o raio luminoso do último ponto de incidência e a normal, ele é chamado de ângulo limite, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou projetar este raio aqui embaixo. Observem lá, ó, tá aqui. Portanto, eu sei que essa figura geométrica, essa parte inferior, ela vale 2,26 metros. O que acontece quando o raio luminoso passa do meio mais refringente para o meio menos refringente? Ele se afasta da normal. Guardem bem, toda vez que ele sai do mais para o menos, ele se afasta da normal. Como esse é o ângulo limite, na verdade, o raio caminha muito próximo da normal aqui. Perdão, muito próximo do dióptro, se afastando o máximo possível da nossa normal. Gente, essa é a configuração que você tem. À medida que você tem aqui desse lado, né, que desse triângulo, você pode reparar que formou um triângulo bem nítido aqui para nós, você vai lembrar que esta medida aqui, eu vou trabalhar com ela depois, vamos nos fixar aqui. Lembre do conceito lá de reflexão total. Toda vez que nós trabalhamos com reflexão total, eu tenho que o seno do ângulo limite, ele é igual ao n do meio de menor índice de refração, dividindo pelo n do maior índice de refração. No nosso exemplo específico, eu tenho, portanto, que seno de L é o menor, portanto, 1, e o maior é a água, 4/3. Agora, nessa parte aqui, vem a questão da leitura. Lembrem-se, meus amores, que vocês têm um pequeno detalhe ao trabalharmos com física. A interpretação, ela vale muito no momento em que você tenta entender o exercício. Nós temos que não só dominarmos a interpretação da nossa língua-mãe, da língua portuguesa, como também da linguagem matemática. Se você consegue ler corretamente o texto, te ajuda muito na interpretação. Se você consegue ler corretamente as informações matemáticas, ou seja, ser alfabetizado em matemática, isso vai facilitar muito para você também na hora da resolução matemática do exercício. Vejamos lá. Uma pessoa analfabeta em matemática. O que eu quero dizer com analfabeta em matemática? Da mesma forma que nós temos o analfabetismo funcional, que são pessoas que conhecem as letras, sabem até juntar umas letras, tal, mas não conseguem entender o significado do que está ali escrito. Na matemática isso também acontece. Uma pessoa analfabeta funcional em matemática, ela leria isso aqui mais ou menos assim, ó, sem L igual a 1/4/3. Essa leitura não me ajuda muito na interpretação. Agora vejam, quando a pessoa conhece a linguagem matemática. Aqui está escrito o quê? Seno. Então eu leio assim, ó, o seno do ângulo L, ele é igual ao inverso de 4/3. Percebem como muda a leitura? Toda vez que no numerador nós temos o número 1, a leitura é inverso de. Toda vez que aqui em cima aparece o número 1, você lê o inverso de. Isso vai me ajudar bastante, porque olha só, se eu estou falando que eu tenho o inverso de 4/3, significa que eu tenho que inverter o valor 4/3. Logo,
O seno do ângulo limite, ele é igual, invertendo 4/3, ele é igual a 3/4. Fácil, não é fácil? E o que é 3/4? 3 dividido por 4 dá 0,75. Portanto, o seno do ângulo limite, nesse caso, vale 0,75. Aqui eu tenho que parar e lembrar do que o texto me dizia. O texto avisou a gente de alguns valores que poderiam aparecer no meio do exercício. Quais são esses valores? O texto disse assim, olha, se aparecer o ângulo de 48,6 graus, o seno desse ângulo de 48,6 é exatamente igual a 0,75. O texto ainda fala mais, olha, se em algum momento da resolução do exercício aparecer a necessidade da tangente de 48,6 graus, o valor numérico correspondente é 1,13. Essas informações aparecem meio que jogadas, você, num primeiro momento, não sabe onde vai utilizá-las. Mas na hora que você começa a resolver o exercício, você já percebe que apareceu o primeiro detalhe aqui. O que está escrito aqui? Ó? Que o seno do ângulo limite ele vale 0,75. Ou seja, quando você tem um arco de 48,6 graus, o seno vai valer 0,75. Consequentemente, eu posso afirmar aqui que o ângulo limite do meu problema é um ângulo de 48,6 graus. Ótimo! Tá? Cheguei a algum lugar? Não. Por quê? Porque o exercício estava pedindo para mim exatamente qual a parcela que não é visível. Ah, mas por que eu precisava desse valor? Vamos lá para a parte de geometria básica. Se nós pegarmos esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, eu vou reproduzi-lo aqui de uma forma um pouco mais ampliada. Na hora que você amplia isso, você percebe que aquele ângulo lá em cima é o tal do ângulo do 48,6 graus. Aqui embaixo eu tenho, dado este ângulo num triângulo retângulo, esse carinha aqui embaixo é o meu cateto oposto. E o cateto oposto, nesse caso, vale 2,26 metros. Quem é este carinha aqui do lado? Ah, sim, se esse cara vale 2,5. Opa, cuidado. Ele valeria 2,5 se fosse exatamente a extremidade da lâmpada que estivesse me fornecendo aqui o ponto de incidência para haver a reflexão total. Mas acontece que não é verdade isso. Então, um cuidado que você tem que ter. Esta medida aqui é a medida que eu vou chamar de x. Essa medida x aqui, ela é a parcela não visível da lâmpada. Deixa eu ver se você entende. Para a lâmpada ser visível, algum pedaço dela tem que estar esse pedaço dela escondido tem que ser menor do que 2,5 metros. Esse x, se for igual a 2,5 metros, aqui fora ninguém enxerga nada. Por quê? Porque eu vou estar dentro de um valor acima do ângulo limite. Se esse carinha aqui, o x, for maior do que 2,5 metros, de novo, eu vou estar num ângulo de incidência maior do que o meu ângulo limite e, consequentemente, ninguém enxerga nada. Para que alguém possa ver, que é a proposta do exercício, alguma parte dessa haste luminosa aqui fora, o valor do x tem que ser menor do que 2,5 metros. Porque dessa maneira, o ângulo de incidência aqui, ele vai ficar menor do que o ângulo limite. E a reflexão total só acontece quando o ângulo é maior que o limite. Perceberam a jogada? Por isso, esse cara aqui do lado é, na verdade, o meu ângulo x. Tranquilo? Perceberam o detalhe mais importante da interpretação do exercício? Agora eu vou para a resolução matemática disso daqui. Ora, triângulo retângulo. Eu tenho este ângulo e tenho o cateto oposto. E o x é o meu cateto adjacente.
Nós sabemos pela definição de tangente de um ângulo qualquer que ele é justamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No nosso caso, o ângulo vale 48,6 graus. Então eu tenho tangente de 48,6 graus é igual ao cateto oposto, que vale 2,26 divididos pela pedaço da lâmpada que não é visível, que é x. No texto, olha a importância da interpretação e da amarração, né? Se aparecer em algum lugar tangente de 48,6 graus, o texto falou para mim já isso, ó. Se aparecer tangente de 48,6 graus, coloque no lugar o número 1,13. Então, esse valor cai fora e aqui aparece 1,13, que é igual a 2,26 divididos por x. Passando esse carinha para lá e trocando os dois de lugar, eu passo a ter x é igual a 2,26 divididos por 1,13. Percebam que isso que vai acontecer aqui é muito comum em exercícios de vestibular. Eu lhe dou valores que você não precisa necessariamente montar o algoritmo da divisão. Basta você olhar com bastante atenção e você já saca o que está acontecendo aqui. Observe, o número que está aqui em cima, 2,26, é o dobro de 1,13. Isso significa, portanto, que o meu x ele vale 2 metros. E o que é mesmo 2 metros? Não vamos esquecer. Esse 2 metros, ele representa a parte não visível da haste. É isso que ele representa para mim. A parcela que ninguém está vendo. Agora, vamos ver se bate aquilo que eu havia comentado com vocês agora há pouco. Esse valor 2 metros, ele é menor do que 2,5. Isso é ótimo, porque significa que o raio luminoso, para fornecer o ângulo limite, ele pode estar saindo de um pedaço acima, ou melhor, menor que 2,5 metros. Percebem? Portanto, qual é a parcela visível de luz? Para calcularmos a parte visível da nossa haste, eu tenho que pegar o seguinte: essa parte visível, ela é o tamanho da haste, que é 2,5, menos o pedaço que não é visível. Portanto, a parte não visível, ela vale 0,5 metros. Traduzindo, aqui embaixo, ó, eu tenho um pedaço de exatos meio metro que vão ser visíveis para qualquer pessoa que esteja aqui fora da água. Mas não é isso que o exercício quer. O exercício quer isso de você em porcentagem. E agora, como que eu transformo esse valor numa porcentagem? Fica fácil. A porcentagem, uma das maneiras mais rápidas de você obter ela, é pegar este valor que está aqui e dividir pelo todo. Então, a porcentagem é uma parte do todo. A parte que eu tenho é de 0,5 metros. O todo que eu tenho é de 2,5 metros. Para transformar esse valor em porcentagem, você multiplica esse resultado por 100%. Como você tem uma divisão por vírgula e o número de casas depois da vírgula é o mesmo, você pode simplificar aqui. E o que sobra? Sobra 5 divididos por 25 vezes 100%. Agora, 5 por 25 tem várias formas de você resolver isso. Uma das formas que eu sugiro a vocês, que é sempre melhor em exercício de vestibular, é simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador aqui, por 5. E se você dividir 5 por 5, dá 1. Dividir 25 por 5, dá 5. Deixa eu só arrumar aqui. Dá 5 vezes 100%. Ora, quanto é 1/5?
1 divididos por 5, ó, vou fazer aqui do ladinho para ninguém ficar com dúvida. 1 divididos por 5, 1 não dá, acrescenta 0, coloca 0, 2 vezes 5, 10, ok. Então 1 quinto é a mesma coisa que 0,2 vezes 100%. Portanto, nós teremos 20% da haste visível. Era isso que o exercício pedia. Se você olhar com atenção as alternativas, você vai perceber que a resposta que corresponde a 20% visível é justamente a letra D. Olha lá que legal. Acabou. Simples, não é mesmo, pessoal? Se você quiser um print ali da tela, quer tirar um print, ó, pá, tirou o print, beleza? Então é assim, lógico, você pode voltar isso aí, assistir quantas vezes quiser, é só retornar um pouquinho ali, você vai entender o processo que nós utilizamos para resolver esse exercício. Concordam? Bom, meus amores, era isso que nós tínhamos para hoje. Era justamente esse exercício que eu queria trazer até vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero mandar um beijo bem grande e um grande abraço a todos os alunos dos Dinâmicos. Dinâmico de Curitiba, Ponta Grossa, Dinâmico de Castro, Dinâmico de Irati, a toda a galerinha Dinâmico. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos alunos. E aos demais que tiveram, assim, a paciência de assistir a minha aula e gostaram da aula, um grande abraço e eu espero vocês numa próxima oportunidade também. Para terminarmos, eu só peço que você lembre de deixar aqui o seu like, né? O seu joinha maroto para nossa aula. Ajuda bastante, combinado? Amores, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, galera!